Alguns dos eventos mais importantes da nossa história aconteceram graças às coincidências mais improváveis. Às vezes, um atraso na agenda pode iniciar uma guerra, ou pegar o caminho errado pode salvar uma vida, por exemplo. Se realmente existe algo como coincidência, ainda é debatido, mas não há dúvida de que esses eventos improváveis tiveram um impacto profundo no mundo em que vivemos. Número 10. O ataque a Pearl Harbor, que aconteceu em 7 de dezembro de 1941, foi uma grande surpresa, apesar do fato de que a inteligência dos Estados Unidos já antecipava que um ataque provavelmente ocorreria em algum momento. O problema foi que as autoridades dos Estados Unidos decidiram que o ataque ocorreria no Sudeste Asiático. E enquanto a maioria de nós aprendeu que o ataque aconteceu sem qualquer aviso, a realidade é que vários alertas foram enviados sobre o ataque, mas nunca chegaram aos seus destinos, graças a uma improvável sequência de coincidências. Antes do ataque, o Japão já tinha se aliado à Alemanha. Os Estados Unidos buscavam neutralidade na Segunda Guerra Mundial e ainda mantinham relações diplomáticas com o Japão. Mas a neutralidade dos Estados Unidos ficou ameaçada quando o embaixador Max Bishop, que primeiro esteve em Osaka e depois em Tóquio, soube de um ataque iminente em solo americano, especialmente em Pearl Harbor. Sem que Bishop soubesse, o plano ainda estava no início e o ataque só ocorreria 11 meses depois. Ele logo percebeu que precisava agir com as informações que tinha. Ele revelou depois que soube disso pelo ministro peruano, que preferiu não divulgar suas fontes. Ele afirmou que o Japão só atacaria se optasse por entrar em guerra com os Estados Unidos e Bishop precisava confirmar essa informação antes de agir. Ele contratou jornalistas que cobriam o conflito no Japão e eles confirmaram que o plano realmente estava em andamento. Ele informou o embaixador Joseph Grew, que enviou um telegrama aos Estados Unidos na esperança de impedir o ataque. Bishop foi então instruído a voltar para Washington e em seu caminho para lá, ele fez uma parada no Havaí, onde entrou em contato com soldados que estavam estacionados em Pearl Harbor. Ele descobriu que os voos de reconhecimento estavam sendo realizados durante o dia, já que os pilotos não conseguiam enxergar à noite, e começou a pressionar para que mais desses voos fossem feitos. Por mais de 12 meses, seus apelos foram ignorados e, infelizmente, o ataque foi realizado como previsto, com resultados desastrosos. Os Estados Unidos entrariam oficialmente na guerra, que duraria mais 4 anos. Outros fatores poderiam ter evitado ou ao menos reduzir o ataque, como quando muitas aeronaves foram vistas se aproximando do porto. Um relatório do avistamento foi enviado a Fort Shafter, mas o tenente Kermit Tyler o ignorou, achando que os aviões eram bombardeiros B-17 dos Estados Unidos voltando de um voo. O código roxo japonês já havia sido decifrado e sabia-se que a guerra com os Estados Unidos era iminente, mas os americanos não descobriram onde seria o ataque. Além disso, um submarino japonês foi avistado a cerca de 4 milhas da costa do porto e foi afundado, mas sua presença não foi vista como uma ameaça séria e nada mais foi feito. Acredita-se que, se os avisos tivessem sido enviados e levados a sério, preparativos para o ataque poderiam ter sido feitos e os acontecimentos daquele dia poderiam ter sido bem diferentes. Número 9. O rei Luís XVI da França assumiu esse título aos apenas 19 anos após a morte de seu pai. Ele e Maria Antonieta se casaram quando ele tinha só 15 anos e por alguns fatores no casamento ele ficou inseguro e com a confiança abalada. Avançando para julho de 1789, temos a tomada da Bastilha, que marcou o início da Revolução Francesa. 3 meses depois, Versalhes foi invadido por uma multidão enfurecida, forçando a família real a fugir, pois sua sobrevivência dependia da fuga para o Palácio das Tulherias. Eles chegaram em segurança, mas logo se cansaram do confinamento no palácio, dizendo que se sentiam como prisioneiros, não como realeza. Eles decidiram que precisavam sair de Paris. Enquanto quase todos em Paris se voltavam contra Luís,
Ele achava que moradores de áreas rurais o aceitariam como rei e decidiu mudar-se para Montmédy. Ele acreditava que soldados liderados por oficiais leais os protegeriam, e Axel Fersen, oficial sueco fiel a Maria Antonieta, começou a planejar a fuga deles, conhecida como Fuga para Varennes. Por volta da meia-noite do dia 20 de junho de 1791, eles começaram sua jornada. Luís foi orientado a usar o casaco e chapéu geralmente usados pelo cavaleiro de Coigny, que visitava o casal algumas vezes por semana. Seus filhos usavam roupas de menina, e a governanta, que viajaria com a família, foi instruída a agir como uma aristocrata russa. Maria Antonieta fingiria ser a governanta e deveria se vestir de preto, enquanto Luís seria o criado do grupo. O rei e a rainha viajariam em carruagens separadas, enquanto o restante do grupo seguiria em carruagens leves o mais rápido possível. Mas Maria Antonieta recusou e insistiu que todo o grupo viajasse junto. Após passarem pelos guardas no portão, Fersen se juntou a eles em uma carruagem pesada puxada por até 6 cavalos. A essa altura, eles já estavam atrasados para encontrar os escoltas militares que deveriam garantir sua segurança no caminho, e Luís disse a Fersen para deixar o grupo. Em certo momento, trocaram de cavalos para confundir possíveis perseguidores, mas a Guarda Nacional já sabia da fuga. Como o comboio estava horas atrasado, os escoltas militares presumiram que o plano havia sido abandonado e não cumpriram a parte deles no plano. Além disso, o grupo viajava mais devagar que o previsto, e quando um arreio da carruagem quebrou, o atraso aumentou ainda mais. Então, enquanto trocavam os cavalos, Luís achou que seria uma boa ideia conversar com alguns dos moradores locais e acabou sendo reconhecido. A notícia do trajeto deles foi adiantada, e ao serem parados, o chefe dos Correios, Jean-Baptiste Drouet, reconheceu Luís e Maria Antonieta. Ele enviou um aviso para Varennes e, ao chegarem, um senhor idoso reconheceu o rei e fez uma reverência, selando de vez o destino dele e da rainha. Ambos foram presos e julgados por traição, sendo considerados culpados, e graças a essa infeliz sequência de coincidências, nunca mais voltaram a ser livres. Número 8. O naufrágio do Titanic em 15 de abril de 1912 tem fascinado os historiadores desde então. Sobreviventes relataram o horror vivido naquela noite e, ao longo dos anos, especialistas analisaram o desastre sob todos os ângulos para saber se poderia ter sido evitado. Agora sabemos que diversos fatores causaram a tragédia do Titanic e que mais vidas poderiam ter sido salvas. Mas um autor, um homem chamado Morgan Robertson, aparentemente previu o naufrágio do navio anos antes da tragédia acontecer. Muitos ainda pensam que o capitão do Titanic disse que o navio era inafundável, mas isso nunca foi afirmado por ele. Na verdade, foi a mídia e o material promocional da viagem inaugural do navio que afirmaram que ele era inafundável. Os acontecimentos daquela noite são bem conhecidos por muitos de nós, e entendemos que uma série de erros e descuidos contribuíram para a tragédia. Apesar do iceberg ter sido o principal responsável pelo desastre, algumas ações poderiam ter evitado a colisão, mas o destino interferiu. Os eventos em O Naufrágio do Titan, ou Futilidade, livro de Morgan Robertson, são assustadoramente parecidos com os do Titanic, levando muitos a crerem que ele teve uma premonição. É mais provável que a ligação entre o livro dele e os fatos reais seja só coincidência. No livro, o navio se chama Titan e também é considerado inafundável. Ele podia transportar até 2.500 passageiros e atingir velocidades de até 25 nós. O navio partiu em sua viagem inaugural de Nova York para a Inglaterra. Para chegar ao seu destino, ele deveria atravessar o Oceano Atlântico Norte, exatamente como o Titanic faria. 14 anos depois. Nos dois casos, os navios navegaram por essa área do oceano em velocidades perigosamente altas, desviando de icebergs. Embora essas coincidências já sejam estranhas, mais estavam por vir. Tanto o Titan quanto o Titanic colidiram com icebergs pelo lado de estibordo e desapareceriam sob o oceano gelado apenas algumas horas depois.
Ambos os navios estavam mal preparados para esse tipo de evento, pois nenhum deles carregava botes salva-vidas suficientes para o número de passageiros que se sabia estar a bordo. Em ambos os casos, mais da metade dos passageiros não pôde ser salva, com a maioria acabando nas águas geladas. Após o naufrágio do Titanic, as semelhanças entre o desastre e o livro de Robertson causaram grande alvoroço. Ele afirmou que sua história era ficção e que as semelhanças eram coincidências, mas também pesquisou bastante construção naval ao escrever o livro. Usando esse conhecimento e muita imaginação, ele escreveu uma história que seria vista como quase profética, 14 anos depois. E nem mesmo ele conseguia explicar as comparações indiscutíveis entre os dois desastres. Ambos os navios eram transatlânticos de luxo. Eles tinham aproximadamente o mesmo tamanho, podiam viajar a praticamente a mesma velocidade. Ambos afundaram a cerca de 400 milhas da costa de Terra Nova, e as tragédias poderiam ter sido evitadas com as precauções adequadas. Número 7. Em algum momento de sua vida, o ator Charles Coaglin visitou uma vidente, pois queria saber se realizaria seu sonho de se tornar um ator famoso. Disseram que isso aconteceria, mas que ele morreria no auge da carreira e sua alma ficaria inquieta até voltar ao local de nascimento. Coaglin nasceu na Ilha do Príncipe Eduardo em 1841. Ele fazia parte de uma família irlandesa que havia se mudado para a ilha e eles lutavam para sobreviver. A comunidade financiou seus estudos ao perceber sua inteligência e seu pai sempre quis que ele fosse advogado. Só se pode imaginar a indignação de seu pai quando Coaglin lhe disse que não seguiria carreira no direito e que planejava se tornar ator. Ele foi excluído do testamento do pai e avisado para seguir sua vida sozinho. Coaglin foi para Londres, Inglaterra, onde começou a buscar seu sonho. Em 1860, ele foi incluído no elenco de uma peça e logo se tornou um ator conhecido no Teatro Príncipe de Gales. Sua carreira começou promissora, mas ele queria mais. Viajou para os Estados Unidos, onde seguiu avançando até se tornar um nome conhecido. Durante esse tempo, notícias de seu sucesso eram enviadas à família na Ilha do Príncipe Eduardo. Quando já estava na casa dos 50, com a carreira consolidada, decidiu fazer algo diferente. Ele criou uma companhia de teatro itinerante e realizou apresentações por todo o país. Esses espetáculos foram muito bem-sucedidos, mas as constantes viagens acabaram afetando-o e ele começou a ter problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com gastrite, mas insistiu em se apresentar, o que foi uma má decisão. Enquanto estava no palco em 1899, ele desmaiou de repente e não sobreviveu. Ele foi enterrado em Galveston, Texas, porque era caro enviar seus restos para casa, o que, segundo a vidente, impediria seu espírito de descansar em paz. Nada podia ser feito, e parecia que Coghlan nunca voltaria para casa. Um ano após seu enterro, um furacão atingiu a região, causando enchente até no cemitério onde ele estava sepultado. Seu caixão, junto com muitos outros, acabou sendo levado para o Golfo do México e para o Oceano Atlântico. De lá, ele foi levado pela correnteza ao longo da costa leste, pela corrente do Golfo. Quase inacreditavelmente, ninguém encontrou o local macabro por mais de 8 anos, mas por fim, o caixão foi encontrado por um grupo de pescadores de forma realmente inacreditável na costa da ilha Príncipe Alberto. Eles reconheceram o nome no caixão e ele foi levado de volta à ilha, onde Coghlan foi enterrado perto da igreja onde fora batizado quando bebê. Contra todas as probabilidades, ele voltou para casa. Aqueles que confiavam na previsão da vidente sentiram que seu espírito, enfim, poderia descansar em paz. Número 6. As chances de ganhar qualquer grande loteria em qualquer lugar do mundo são extremamente pequenas, e a maioria de nós nunca vai experimentar a alegria de ganhar uma quantia de dinheiro que muda a vida. De acordo com as estatísticas mais recentes, as chances de ganhar na loteria Powerball dos Estados Unidos são de cerca de 1 em 292 milhões. As chances de ganhar na loteria Mega Millions são ainda menores, de 1 em 302 milhões, nem passei das 6 taus.
Considerando que há uma chance de 1 em 1.200.000 de ser atingido por um raio em algum momento da vida, isso só mostra como ganhar na loteria é improvável. Mas um casal desafiou todas essas probabilidades em dezembro de 2025. Esse caso extraordinário começou em 2018, quando o casal Richard Davis e Faye Stevenson Davis decidiu jogar na loteria EuroMillions Millionaire Maker. E assim como a maioria de nós, quando joga na loteria, eles nunca esperavam sair com qualquer tipo de prêmio. Mas o destino estava com eles, e foram avisados que ganharam $1.300.000. As vidas deles melhoraram, mas esperavam repetir essa vitória improvável e continuaram comprando mais bilhetes de loteria. Faye, profissional de saúde mental, disse à mídia que ela e Richard sabiam que ganhar 2 vezes era extremamente improvável. Eles sabiam que, se não participassem da loteria, não teriam chance de vencer de novo. A primeira vitória foi automática, mas a segunda foi um pouco mais complicada. Eles acertaram 2 números e garantiram uma aposta aleatória no próximo sorteio. Richard, ex-cabeleireiro e atual entregador, disse que aguardaram o próximo sorteio com grande expectativa. Eles acertaram 2 números de novo e foram incluídos de novo na aposta aleatória. Isso ocorreria 4 vezes antes do impensável acontecer. No quarto sorteio, todos os números deles foram sorteados, e eles saíram com mais $1.300.000. As chances disso acontecer são muito menores do que em um sorteio normal de loteria, e foi revelado que eles venceram as probabilidades de 24 trilhões para 1. Perguntado sobre a dupla vitória, Richard disse que atribuíram sua boa sorte ao pensamento positivo. Ele disse que sempre acreditaram na chance de vencer nas 2 vezes e que a perseverança valeu a pena. Mas esta não é a primeira vez que alguém ganha 2 vezes na loteria. Um homem chamado Paul Cochrane já ganhou na loteria Powerball 2 vezes em uma noite, e um jogador do Colorado ganhou a mesma loteria 2 vezes em 3 meses. Em ambos os casos, os jogadores saíram com um total de $2 milhões. Número 5. Como mencionado antes, as chances de ser atingido por um raio ou ganhar na loteria são extremamente baixas. Imagine que ambos os eventos aconteçam com alguém ao longo da vida. O homem em questão é Peter McGathy. Ele é da Nova Escócia, Canadá, onde possui uma loja. Sua história de sorte e azar começou bem antes da vida adulta, quando passou um tempo em um barco. Ele contou à imprensa que aos 14 anos, ele e a família fizeram um passeio de barco, sem imaginar que terminaria de forma tão improvável e assustadora. Ele disse que, em certo momento, levaram o barco para águas rasas e ele ficou responsável por trancá-lo antes de sair. Era um dia perfeito para passear de barco, pois o sol estava brilhando, e ele havia notado durante o passeio que havia apenas uma única nuvem branca no céu. Mas, na sequência, ele se viu acordando ao lado do barco, e sua família explicou que um raio havia passado pelos galhos de uma árvore próxima antes de atingi-lo. Ele foi levado para um hospital local, onde recebeu tratamento e acabou se recuperando completamente. Ele pensou ter sobrevivido a um dos eventos mais improváveis de sua vida. Mas anos depois, já adulto, ele mais uma vez desafiaria chances extremamente baixas. E dessa vez, isso mudaria sua vida para sempre. Em julho de 2015, ele e uma de suas colegas de trabalho, uma mulher chamada Diane Miller, decidiram comprar juntos um bilhete da loteria 649. Ironicamente, ele comprou o bilhete em sua própria loja e sabia que, se ganhasse, receberia um adicional de 10 mil como bônus de lojista. Essa compra de bilhete de loteria foi como as anteriores, pois ele e Diane jogavam há mais de um ano sem esperar ganhar muito dinheiro. Mas acabou que eles estavam enganados. Na manhã seguinte ao sorteio, eles perceberam que tinham ganhado o prêmio principal e receberam um prêmio de $1 milhão nos escritórios da Loteria do Atlântico, em Moncton. Na época, as chances de ganhar na loteria eram de 1 em 14 milhões, e a dupla mal acreditava na sorte. No entanto, essa história improvável não terminou aí. Inacreditavelmente, a filha de Peter também foi atingida por um raio durante a vida dela, um cenário que parece quase impossível de acreditar.
As chances de ser atingido por um raio e depois ganhar na loteria, e ainda ter um membro da família atingido por um raio, foram calculadas em cerca de 1 em 2,6 trilhões, provando o quão improváveis eram as chances de Peter. Diana afirmou que usaria sua parte do prêmio para fazer uma viagem para Cancún, no México, e Peter disse que ele e sua esposa estavam casados há mais de 30 anos, então achou que seria uma boa ideia levá-la para uma segunda lua de mel. Peter também recebeu os $10.000 extras como dono da loja e pretende fazer bom uso do restante do dinheiro após a viagem com sua esposa. Ele usou essa vitória como confirmação de que tudo é possível na vida, não importa o quão improvável possa parecer. Número 4. O filme Forças da Natureza foi lançado em 1999 e é estrelado por dois dos nomes mais famosos de Hollywood, Sandra Bullock e Ben Affleck. A trama do filme acompanha o personagem de Ben Affleck, Ben, que trabalha escrevendo textos de orelha para livros de capa dura. E o filme começa quando ele está a caminho de Savannah, Geórgia, saindo de Nova York, já que ele está prestes a se casar lá. Ele tem leve medo de voar e se incomoda ao perceber que está ao lado da personagem de Sandra Bullock, Sarah. A personalidade dela é oposta à dele, pois ela é de espírito livre e logo puxa a conversa. Ele aguenta a conversa até o avião se preparar para decolar. Mas seus piores medos se tornam realidade. Durante a decolagem, um pássaro entra em um motor e o avião sai da pista, causando pânico entre todos a bordo. Todos saem do avião em segurança, mas Ben e Sarah ficam assustados demais para voar de novo e decidem dividir um táxi com Vicky, que também escapou da tragédia. O tempo é crucial, pois Ben deve chegar a Nova York para seu casamento. Como costuma ocorrer nesse tipo de filme, cada curva traz um novo obstáculo e o destino parece estar contra ele. Primeiro, o trio é preso quando Vic decide consumir uma substância ilegal enquanto está no táxi. Ben e Sarah são liberados e eles decidem pegar um trem em vez de outro táxi. Após um momento emocionante juntos, eles descobrem que o trem vai para Chicago. Eles então descem do trem e começam a se aproximar enquanto ele fala sobre suas dúvidas em relação ao casamento. Sarah descobre que seu ex-marido tenta sabotar a venda da loja de bagels em Savannah. Ela pede para Ben fingir ser seu marido quando chegarem lá, e ele concorda, já que o dinheiro da venda da parte dela na loja seria dado ao filho dela, de quem ela estava afastada. À medida que a viagem continua, o casal se sente ainda mais atraído um pelo outro. Ao encontrar Ben, o padrinho e a dama de honra da noiva suspeitam que há um caso entre eles. A atração só aumenta e, em um certo momento, Ben diz que está preparado para cancelar o casamento, mas quando o dia chega, ele muda de ideia e se casa com sua noiva. Sarah decide ir embora silenciosamente e mais tarde se reencontra com seu filho. É um filme previsível que não impressionou nas bilheteiras, mas se destaca por uma coincidência impressionante. Em dezembro de 2000, um ano após o lançamento de Forças da Natureza, Bullock foi ao aeroporto de Jackson Hole, Wyoming, passar o Natal com seu namorado Bob Schneider. Ela viajava em um jato Hawker bimotor quando, ao se aproximar da pista, o piloto errou por condições perigosas e confundiu as luzes do solo com as da pista. O avião ficou desalinhado com a pista e, ao tocar o solo, derrapou para fora do asfalto como no filme. Ninguém se feriu, mas a mídia logo destacou como era improvável isso ocorrer com a atriz no filme e depois na vida real. Número 3. Wade McCluskey Jr. nasceu em Buffalo, Nova York, em 1902. 25 anos depois, ele se formou na Academia Naval dos Estados Unidos e em apenas 3 anos conseguiu subir de posição até se tornar navegador. Durante seu tempo nas Forças Armadas, ele completou várias missões e serviu em diferentes instalações em terra. Em abril de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou o comandante do Esquadrão de Combate 6 e, mais tarde, comandante do Grupo Aéreo do Enterprise. Nesse período, o ataque a Pearl Harbor levou as Forças Armadas dos Estados Unidos à guerra.
E em junho de 1942, McCluskey e 32 bombardeiros de mergulho receberam uma tarefa muito específica e perigosa. Eles receberam a ordem de sobrevoar o Oceano Pacífico em busca dos porta-aviões da frota Kido Butai, que pertenciam à Marinha Imperial Japonesa, e destruí-los, se possível. Eles receberam coordenadas específicas onde a frota poderia ser encontrada e o grupo partiu para cumprir sua missão. Logo perceberam que estavam perdidos, pois a frota já havia partido ou tinham informações erradas. McCluskey viu um contratorpedeiro japonês navegando para o nordeste e presumiu que ele iria se encontrar com os porta-aviões, decidindo segui-lo. McCluskey não tomou a decisão levianamente, pois desobedecia ordens e o grupo de aviões estava com pouco combustível devido ao desvio feito. Ele optou por não usar o rádio, temendo que a comunicação fosse interceptada. Ele soube depois que pedir mais instruções pelo rádio não adiantaria, pois ninguém em seu porta-aviões sabia da realocação da frota japonesa. McCluskey e seus homens voaram para o sudoeste em busca da frota e passaram pelas coordenadas originais fornecidas. Ele depois afirmou ter sentido a presença do Kido Butai, pois achava que o ataque anterior o atrasou e forçou a frota a mudar de rota. Ele presumiu que a frota havia virado para nordeste para contra-atacar os navios de superfície dos Estados Unidos e seguiu nessa direção. Então veio o momento mais improvável dessa história. McCluskey e seus companheiros pilotos avistaram o Kido Butai e se prepararam para o combate. 3 porta-aviões, o Kaga, Akagi e Soryu, apareceram à vista, e inacreditavelmente, justamente quando eles se preparavam para atacar, os 3 porta-aviões precisaram recarregar suas armas, dando a McCluskey e seus homens a oportunidade perfeita para atacar. Um esquadrão do USS Yorktown chegou no momento exato e todos os 3 porta-aviões foram atacados com precisão. O Akagi e o Kaga foram ambos abandonados e o Soryu foi afundado. Todo o ataque durou apenas alguns minutos e a Marinha Japonesa perdeu 3 de seus porta-aviões mais valiosos graças a uma improvável sequência de coincidências. McCluskey afirmou que ele e seus homens apenas confiaram no treinamento e intuição para cumprir a missão, sem nada de especial. Mas não há dúvida de que a coincidência teve um papel nesse incidente. Número 2. O London Daily Telegraph, conhecido hoje pelo nome mais curto, Daily Telegraph, publica palavras cruzadas em todas as edições desde 1929. Apesar de vistos como divertidos, as palavras cruzadas deste jornal foram investigadas 2 vezes pelo governo por suspeita de ameaça à segurança nacional. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o Telegraph publicou uma palavra cruzada em que uma das pistas era Porto Francês e a resposta correta era Dieppe, e foi observado que era justamente ali que uma invasão deveria acontecer no dia seguinte. O MI5, a Agência Britânica de Contra-Inteligência, decidiu investigar para o caso de alguém do jornal ter sido comprometido, mas acabou sendo determinado que foi apenas uma coincidência e que nenhum dano havia sido causado. 2 anos depois, uma das datas mais importantes de toda a Segunda Guerra Mundial chegaria. O planejamento para a invasão do dia D seguia em andamento, e em 2 de junho daquele ano, o Telegraph publicou mais um crucigrama. Um oficial da inteligência britânica acabou pegando um exemplar e em algum momento decidiu tentar resolver o quebra-cabeça. Para sua surpresa, ele percebeu que a resposta para a 17 vertical era Utah, e isso imediatamente o deixou preocupado. A invasão ocorreria em 2 meses, e a praia escolhida para a 4ª Divisão de Infantaria Americana recebeu o codinome Utah. Mas ele achou que era só coincidência. Ele preencheu a resposta e seguiu com o quebra-cabeça, mas não conseguia tirar a impressão de que ela fora colocada no jornal por algum motivo específico, como transmitir informações aos militares alemães. Ele resolveu conferir as cruzadinhas dos dias e semanas anteriores e ficou consternado ao ver as respostas Juno, Gold e Sword.
Essas eram palavras código para pontos de invasão que os aliados dos Estados Unidos atacariam. Nas semanas seguintes, antes da invasão acontecer, a cruzadinha causou mais uma agitação. No dia 22 de maio, ela continha a pista Índio Vermelho no Missouri e a resposta era Omaha. Uma semana depois, ela trouxe a pista Figurão e a resposta era Overlord. Nos dias 30 de maio e 1º de junho, respectivamente, as pistas foram: o arbusto é o centro das revoluções do berçário, e Britânia e ele seguram a mesma coisa, cujas respostas eram Mulberry e Neptune. Todas essas palavras eram códigos para certos aspectos da invasão. Desta vez, as autoridades tinham certeza de que não era coincidência. Eles achavam que alguém tentava alertar o governo alemão sobre a invasão, transmitindo informações secretas por palavras cruzadas de jornal há semanas. O MI5 retirou de circulação todas as edições de 1º de junho do Telegraph e decidiu falar com Leonard Dahl, o criador dos enigmas e diretor da Strand School em Effingham, Surrey. Dahl criava enigmas há 25 anos após servir na Primeira Guerra Mundial e foi detido diante de alunos e professores antes de ser levado a um veículo. Sua casa e escritório foram revistados e ele interrogado por dias. Dahl afirmou depois que tinha certeza de que morreria, pois seus interrogadores eram muito agressivos e o acusavam o tempo todo de ser traidor. Ele insistiu que não sabia nada sobre a invasão do dia D e acabou sendo liberado após o sucesso da invasão. Foi determinado que a correlação entre as respostas e a invasão era apenas uma coincidência e que Dolby realmente não fazia ideia de que estava, inadvertidamente, publicando palavras código militares secretas. Número 1. No dia 27 de abril de 1813, a Batalha de York começou e fez parte da Guerra de 1812. Ocorreu na atual Toronto, Canadá, quando forças americanas lançaram um ataque anfíbio contra a cidade e a saquearam. Edifícios parlamentares, edifícios públicos e armazéns foram incendiados e destruídos. Isso deixou os militares britânicos atordoados, pois York foi ocupada e antigas colônias britânicas perdidas. Isso não agradou aos britânicos e em 1814 eles decidiram se vingar. Mas eles não atacariam York como se poderia esperar e decidiram atacar Washington, já que era a capital dos Estados Unidos. Tropas britânicas lideradas pelo Major-General Robert Ross e pelo almirante George Cockburn chegaram aos arredores da cidade em 24 de agosto daquele ano e foram recebidas por soldados americanos. Uma escaramuça começou, mas os americanos foram logo dominados e forçados a recuar para a cidade. Os britânicos rapidamente entraram na cidade, tomaram o controle da área e não se contentaram apenas em ocupar a capital. Eles resolveram dar uma lição aos americanos saqueando a cidade, como feito em York anos antes, mas os resultados foram desastrosos. A Casa Branca, o Departamento do Tesouro e outros prédios do governo foram incendiados e nenhum soldado britânico morreu. Antes do incêndio da Casa Branca, Cockburn chegou ao prédio e decidiu comer parte da refeição preparada para o presidente James Madison antes de sua fuga. Em seguida, ele foi até os escritórios do jornal National Intelligence com um objetivo muito específico em mente. O editor do jornal publicou comentários depreciativos sobre Cockburn, e Cockburn decidiu retirar todas as letras C das prensas para impedir que seu nome fosse escrito e publicado. Depois, ele retornou ao quartel e decidiu que só um soldado deveria ficar de guarda, pois acreditava que os americanos tinham sido totalmente derrotados. O saque continuou no dia seguinte, mas começou de forma desastrosa. Em Fort McNair, 12 soldados acidentalmente detonaram pólvora antes da hora e perderam a vida em uma explosão. Ainda assim, Washington seguia em chamas e muitos prédios e pontos históricos pareciam prestes a ser destruídos. Mas então, numa coincidência impressionante, o tempo mudou rapidamente. Um tornado atingiu a região, arrancando telhados das casas, derrubando árvores e despejando chuva sobre a capital.
Os incêndios provocados pelos britânicos foram apagados e, conforme relatos, o dia escureceu como se fosse crepúsculo. Ventos uivantes e relâmpagos agravaram ainda mais a situação por quase 2 horas inteiras, deixando muitas pessoas desamparadas. O resultado da situação foi que muitos dos prédios dados como destruídos, na verdade, foram salvos no que as pessoas afirmaram ser nada menos que um milagre. Alguns achavam que foi só um golpe de sorte por uma coincidência improvável. Mas, seja qual for o caso, os danos à cidade foram contidos e os britânicos decidiram se dispersar apenas 26 horas após a chegada. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.